Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira monitoria de neuroimagem. Eu me chamo Arthur, eu sou um dos pares da disciplina em neuroimagem, junto com o João. E muito bom ter vocês aqui. A nossa primeira monitoria, ela tem como tema técnicas de neuroimagem. Ela foi pensada para situar vocês nesse mundo que é as técnicas de neuroimagem. Então, aproveitem bastante. Se tiverem dúvidas, podem mandar para mim, tanto pelo WhatsApp, por e-mail. Fiquem totalmente à vontade. Esse slide vai estar na mão de vocês também. Então, vamos lá, sem mais delongas. A monitoria está dividida em 5 tópicos de relevância diferentes. Como assim? As monitorias que eu vou dar para vocês esse ano, esse semestre, né, de neuroimagem, o esqueleto da apresentação eu divido em conteúdos essenciais, importantes e complementares. Se vocês olharem no slide, no canto esquerdo inferior, vocês vão ver uma tarjazinha, e essa tarjazinha dá essa cor, seja vermelha, amarela ou verde. Isso descreve o grau de importância para a formação de vocês no atual momento. Então, se eu puder dar uma dica, a parte que tiver em vermelho é a parte mais importante, então ela é que mais deve ter a atenção de vocês. Então, vamos começar. A física dos exames de imagem é algo muito complexo, pessoal. Então, o objetivo da apresentação não é esgotar o tema de maneira alguma, tem uma graduação para isso, tem uma pós-graduação nisso, é uma área de estudo frequente e de muito detalhe. Não é o objetivo, que é só apresentar. Basicamente, hoje, a gente tem 2 grandes grupos de exame de imagem. Um que usa radiação ionizante e um que usa um fenômeno da ressonância de núcleos atômicos. A radiografia, em uma única camada, né, que utiliza raio-x, que é uma radiação ionizante, cuja energia é acima de 15 eletronvolts, ela ocorre por sobreposição de planos tridimensionais em uma única placa bidimensional, uma única imagem bidimensional. Então, portanto, ela agrega vários planos em uma única imagem. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, isso e as implicações. Por outro lado, o exame de tomografia computadorizada, também se valendo da radiação ionizante, também se valendo dos raios-x, coleta imagens em múltiplas camadas, de forma que esse exame usa múltiplas emissões para formar diversas imagens planas que, quando juntas, formam uma estrutura tridimensional. Já o exame de ressonância magnética nuclear, e vale aqui um parêntese, né? A gente evita um pouco usar a palavra nuclear com o paciente ou com pessoas que não são da área, porque essa palavra foi muito desgastada, exatamente pelo significado frente aos eventos da física nuclear do século passado. Então, hoje a gente usa mais a palavra ressonância magnética. Então, esse exame utiliza as propriedades de ressonância de cargas quando submetidas a campos magnéticos e a estimulação por radiofrequência. Dessa forma, os núcleos atômicos que são submetidos a esses campos magnéticos muito fortes, tanto que na sala de ressonância magnética você não pode entrar com aparelhos, você não pode entrar com nada que sofra interferência de campos magnéticos. E a estimulação por ondas, né, de radiofrequência, que são específicas de cada núcleo atômico. Então, os núcleos atômicos sofrem interferência, né? Sofrem uma influência, na verdade, a depender da frequência com que as ondas de rádio são expendidas a eles. E a essa frequência a gente chama de frequência de Larmor. Cada núcleo atômico tem a sua frequência. Então, um exame específico. No caso
da ressonância magnética aplicada à imagem médica, a gente usa a frequência do núcleo de hidrogênio, do isótopo mais comum. Por que a gente faz isso? O que vocês acham? Pois é, pessoal, exatamente porque o hidrogênio é o átomo mais abundante no nosso corpo. Basta lembrar que, em média, claro, variando com a idade, 70% da nossa massa é água. E a água, H2O, constituída por dois núcleos de hidrogênio. Então, de fato, para a imagem médica, é um exame muito bem, é uma frequência muito bem escolhida. Os raios-x, como vocês já sabem, fazem parte do espectro eletromagnético, especialmente na porção de alta energia. É uma radiação ionizante. E aqui cabe um comentário, pessoal. O exame que utiliza raio-x, seja o próprio exame, a radiografia, né, o próprio exame de raio-x ou a tomografia computadorizada, é um exame seguro, de fato, devido às doses de radiação que pegadas no cômputo geral, né, de radiação a que a gente é submetido, não fazem mal. Até porque ninguém faz uma tomografia todo dia. Só que tem casos que a gente precisa tomar cuidado. Então, em grávidas, exatamente por ser uma radiação ionizante e, portanto, de ter um efeito teratogênico. Então, é melhor evitar quando possível. Se a gente conseguir fazer o diagnóstico por outros exames ou de outra forma, é melhor evitar. Aqui um pouquinho de física para vocês. A radiação, os raios-x, né, são emitidos exatamente pelo freamento dos elétrons que são emitidos em alta velocidade do cátodo, em direção ao ânodo. E aqui, nesse vídeo daqui, a gente vê esse efeito acontecendo. Os elétrons vêm em alta energia e, pelo princípio da conservação da energia, por serem influenciados por esse núcleo aqui de carga positiva, sofrem uma deflexão. E o excedente de energia que sobra, né, eles vêm com energia cinética, ganham energia potencial, tem uma energia potencial cinética e o excedente sai em raio-x, fótons de raio-x. Esse efeito é um nome muito complicado de falar em alemão, é Rammstein, não sei pronunciar. Tradução dessa palavra, desse palavrão em alemão, é radiação de freamento. Os elétrons são freados, portanto, emitem raio-x. A gente vai ver a importância disso logo mais, porque como toda radiação, né, ela tem a propriedade de, quando emitida, fazer um cone de influência e os raios luminosos, só que nesse caso aqui em uma parte do espectro eletromagnético não visível, percorrem caminhos lineares. Então, só para introduzir para vocês um pouquinho de como é produzido esse raio-x. Por outro lado, gente, a ressonância magnética, esse slide daqui é para ressonância magnética. A física da ressonância é algo muito complexo. A gente não vai trabalhar isso com vocês, mas é só para situar vocês um pouquinho. Então, no exame de ressonância, ocorre uma estimulação magnética, né, a ponto de alinhar o campo magnético do núcleo do átomo de hidrogênio com o eixo X, arbitrário que eles decidem. Depois dessa estimulação com o campo magnético, a gente tem outra estimulação com radiofrequência, de forma que o vetor campo magnético, ele rotaciona do eixo Z, como vocês veem nessa imagem daqui, ele está no eixo Z, e do Z ele cai para o XY. Tá, o que é importante a gente tirar disso daqui? É importante a gente tirar que a característica mais relevante desse processo físico é o período de relaxamento, que é exatamente o período onde a gente colhe a imagem. E esse período de relaxamento ocorre por dois mecanismos independentes e
específicos de cada material. Nós agora estamos falando do material humano, especialmente do material do sistema nervoso central, que é o que a gente vai estudar nessa disciplina. Então, os dois mecanismos. T1, spin lattice, e o T2, spin-spin, que, no caso do sistema nervoso central, o tempo T2 é menor do que T1, vocês podem ver aqui nesse gráfico intermediário. E é exatamente essa diferença de tempo e intensidade que possibilita a formação de imagens nas diversas ponderações e diversas sequências. E aí é uma palavra interessante, ponderação e sequência. A gente vai ver isso na parte específica de ressonância. Então, se vocês perceberam, essa parte daqui, verdinha, ela é complementar. Já esse outro tópico é importante. Então, vamos falar um pouquinho mais dos raios-x. Como vocês viram, um raio-x emitido pelo freamento dos elétrons de alta velocidade saem desse aparelho e precisam passar por um colimador. Mas o que é um colimador? Um colimador nada mais é do que um material que absorve radiação em determinadas direções e deixa o feixe seguir só apenas uma direção, formando esse cone que a gente vê aqui. Isso é importante porque, como vocês vão ver, como vocês já sabem, né, radiação eletromagnética é absorvida e emitida. Se fosse emitida em todas as direções e conseguisse sensibilizar o captador aqui, né, o filme radiográfico, a gente teria imagens muito distorcidas. Então, a gente precisa colimar esses feixes. Então, um pouco de química para vocês. Quando esse feixe ele atinge o filme radiográfico, ele promove uma reação química que leva à precipitação de prata metálica, que nesse filme daqui tem cor preta. Então, regra para vocês. Tudo aquilo que a gente estiver vendo preto, seja nas imagens que a gente tem, seja no próprio filme radiográfico, são áreas onde o raio-x chegou, onde o raio-x fez com que a reação acontecesse. E aí cabe o raciocínio, né? Quanto mais denso o material, e aí as características do material que está interposto entre o raio-x, entre o produtor de raio-x, né, entre o colimador e o filme radiográfico, quanto mais denso esse material, mais absorvido vai ser esse raio, menos sensibilizador ele vai ser em relação ao filme e mais branco vai ficar o filme naquela área. Então, exatamente essa propriedade de diferença de sensibilização que permite a gente detectar por onde aquele raio passou e como que aquele raio se comportou dentro do material. Então, a relação, né, como a gente vê aqui, a relação entre a densidade e a absorção de raio-x, de forma que quanto mais denso for determinado material, maior será a sua capacidade de absorção de raio-x. Quanto maior a capacidade de absorção, menor o escurecimento. Quanto menor a absorção, maior escurecimento pela reação que a gente viu. E aí vem uma coisa interessante. Olhem essa imagem aqui ao lado. Os raios. Deixa eu ver se eu consigo colocar Deixa eu ver, caneta. Tá, imagina um raio saindo aqui desse ponto focal, passando pelo colimador para chegar só nessa direção. Ele passa por toda essa estrutura daqui. A gente está em um ombro aqui, e aí vai chegando, ombro não, perdão, um cotovelo, chegando, tá, até que atinge o filme radiográfico. Tá, passou aqui, não atingiu, passou aqui, não atingiu, e aí passa aqui, ó, centro do nosso braço, do nosso antebraço, a depender da posição.
quanto mais estruturas esse raio encontrar pelo caminho, mais fraco vai ficar quando chegar no filme. Então, portanto, menos escurecido vai ficar. Então, por isso que quando passa por estruturas que absorvem bastante, como osso, né, cálcio, né, metal, esse raio não chega a sensibilizar tanto. E aí fica branco. E aí a gente chega naquilo que é de mais importante. Em estruturas gasosas, né, passando por estruturas gasosas, a placa fica preta, né? O radiograma fica preto. Por quê? Porque não absorveu quase nada, a gás não absorveu quase nada, sensibilizou. E assim, temos uma escala que vai do branco, que é o osso e metal, que absorvem bem esse raio-x, até o preto, que não há absorção nenhuma, passando por várias escalas de cinza. Gordura cinza preto, e tecidos moles, constituídos bastante por água, cinza. Estruturas que promovem maior escurecimento em filme, ou seja, que deixam passar bastante o raio-x, são radiolucentes. Por outro lado, aquelas que não escurecem tanto são radiopacas. Gás, radiolucente. Osso, radiopaco ou radiodenso. Essas são as cores, né? Essas escalas de cinza, de preto e branco que a gente vê. E cabe aqui um comentário. Tanto o raio-x quanto a tomografia, por se valerem do raio-x, né, dos raios-x, apresentam esse mesmo padrão. Então, a gente vai conseguir identificar as estruturas exatamente por essa diferença de densidade entre as estruturas em relação à propriedade de absorção de raio-x. Agora, uns exemplos aqui para vocês. Osso, a gente vê bastante aqui, radiopaco. Que região a gente está aqui do corpo, pessoal? Ó, conseguimos ver vértebras, a famosa bacia, né? No adulto, formada pela conjunção dos três ossos. Estruturas mais radiolucentes, ó, gás aqui fora, planos moles, músculo, olha o músculo aqui, gordura naquela densidade cinza, cinza preto. Então, a gente consegue entender um exame de raio-x exatamente por essa diferença de densidade. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Aqui é uma radiografia lateral do em perfil, né, do crânio. E aí, tá, a gente sabe que dentro do crânio nós temos um tecido mole, exatamente um encéfalo. E por que nessa região aqui a gente não está vendo? Bem, vocês são espertos, já captaram. O exame de raio-x transforma algo tridimensional em bidimensional. Então, aqui a gente está passando por, digamos, três estruturas em relação à densidade. A primeira é a calota craniana de um lado, digamos direito, aí o raio passa por todo o encéfalo, sentido lateral, passa de novo por outro lado da calota craniana, e aí sim sensibiliza a chapa, né, como era antigamente o filme radiográfico. Então, por isso que aqui a gente vê essa estrutura mais radiopaca, porque tem três estruturas aí sobrepostas: osso, tecido mole e osso novamente. E aí, claro, esse raio, quando penetra, né, no nosso crânio, ele diverge, ele vai divergindo, fazendo aquele cone.
Então, além dos efeitos de sobreposição, tem os efeitos de reemissão desses raios-x dentro do nossa estrutura, né? Exatamente por difração, enfim, espalhamento, o efeito que a gente conhece como espalhamento. Por isso que gera mais distorção ainda. Aqui uma outra radiografia, uma radiografia típica, a gente vai ver muito disso na nossa graduação. Ela é ótima para ver os seios da face. Aqui trazendo vocês, vocês já viram no primeiro ano, mas recapitulando, seio frontal, nessa região aqui, os seios maxilares, lá atrás, o seio esfenoidal. Aí eu iria perguntar a vocês, mas vocês já viram aqui, né, a incidência, nesse caso daqui, a gente usa o método de Watters. Isso aqui não é um crânio, se você tirar uma radiografia anteroposterior de crânio, não vai ficar assim, isso daqui acontece exatamente por essa posição anatômica, os raios vêm dessa forma daqui e geram essa distorção que a gente está vendo nessa radiografia. Trouxe um desafiozinho para vocês. Analisando essa radiografia da direita, que a gente diz normal, né, sem alterações, vamos dar uma analisada nessa daqui, da esquerda. O que tem diferente? Bem, para ajudar vocês, a setinha já estava aqui. Então, essa setinha já está apontando algo diferente. Compara os dois lados. Radiolucente, essa região, mais radiopaca, entendi. Aqui a gente está com uma estrutura com uma densidade intermediária, tá ali de estrutura mole. Tá, aqui, por meus estudos de anatomia radiológica, eu sei que fica seio maxilar. Aqui também ficaria, mas está com um jeito meio estranho. Tá. O que geralmente acomete essa região, gente? Exatamente, sinusite, uma inflamação do seio da face. Então, a gente consegue ver aqui nessa radiografia um seio inflamado, infeccionado, portanto, a gente chama de sinusite. Agora chegou uma parte muito importante para vocês. Vejam a cor da tarjazinha aqui. Esse padrão vai se repetir, gente, em todas as outras monitorias. Então, todas as outras monitorias vão ter a tarjazinha que indica complementar, importante ou essencial, para vocês guiarem o estudo de vocês. Tá, agora que a gente já sabe como a tomografia computadorizada funciona, a física dela, os raios-x, os vários planos, vamos entender como usar para estudar o sistema nervoso central. Lembrem agora que vocês estão tendo anatomia radiológica. Depois vocês vão ter a radiologia mesmo, que aí é para identificar diferença nas estruturas, identificar alterações nas estruturas, mas por enquanto a anatomia é radiológica. Só pontuando uma coisa para vocês. Na disciplina a gente foi usar muito mais a ressonância magnética em ponderação T1, T2, como a gente vai ver logo mais. Isso porque é um exame que é mais anatômico, a gente vê mais a anatomia preservada. Só que na prática clínica, a gente usa muito mais a tomografia computadorizada. Ela é, muitas das vezes, é usada para identificar estruturas, até porque, alterações, né? Até porque ela pode ser feita com contraste ou sem contraste. Depois, em outra ocasião, eu posso mostrar para vocês diferenças de janelamento. A gente consegue mexer na tomografia e mudar o janelamento para a gente ver estruturas mais radiopacas ou radiolucentes. No caso da tomografia, por ser tridimensional, estruturas hiperdensas, isodensas ou hipodensas. Então, primeira coisa, tomografia, o vocabulário que a gente usa é hiperdenso, isodenso ou hipodenso. Isso em relação àquela clássica a listinha que eu passei para vocês. Gás fica mais preto, gordura, um cinza preto, água, que constitui grande parte do tecido mole, é cinza, e osso e metal é branco.
gente vê nessa tomografia aqui exatamente essa estrutura de cor que eu estou falando a vocês. Essa tomografia daqui, tórax, abdômen, chega um pouquinho da pelve. Depois eu posso estudar com vocês ela, não é o caso. Eu quis mostrar aqui a vocês a diferença, né, de densidade. Aqui a gente está no janelamento ósseo. Então, esse janelamento ósseo permite ver com mais clareza os ossos. A gente vai estudar na nossa monitoria de medula, né, a estrutura das vértebras, como analisar as vértebras. Então, não se preocupem com isso agora, mas aqui para vocês verem o osso, né, o osso cortical mais compacto, o osso medular menos compacto, no caso daqui da bacia, né, a gente vê uma medula óssea funcionante, vermelha, então por isso uma densidade de tecido mole. Chegamos no fêmur, então não é importante agora analisar as estruturas aqui, síntese pública, não é para a gente analisar, é só para vocês verem a diferença de densidade e como isso permite a gente identificar estruturas. Então, olha aqui, ó, que estrutura é essa daqui? Pulmão, a gente está no pulmão, gás, preto, fígado, ó, baço, estrutura extremamente importante, a aorta que está emitindo vários ramos abdominais, né? Rins. Então a gente vê aqui as diferentes estruturas. Gás, ó, esse gás está na onde? Cólon, nos intestinos. Então percebam essas diferenças de densidade entre as estruturas. Já em relação à ressonância magnética, que vai ser mais usada exatamente na matéria aqui para vocês, por ser mais anatômica, a gente usa 3 palavras diferentes. Então, lembrem, na tomografia, hiperdenso, isodenso, hipodenso. Na ressonância, hipersinal, isossinal e hipossinal. Tudo em relação, referência ao líquor. Então, por exemplo, na ponderação T1, e a ponderação T1, lembram lá de como é feito o exame? A ponderação T1 tem a ver com a captação de imagens em um tempo que no sistema nervoso central é diferente do T2, tem a ver com como as estruturas aparecem. No caso da ponderação T1, a gente vê líquido, né, água, em uma coloração de hipossinal. Então, água, a gente está em hipossinal, nesse caso pretinho aqui. Vocês vão estudar os ventrículos laterais na P3, então não é para identificar as estruturas aqui, é só para ver essa diferença de tonalidade. Tá? Forma posterior do ventrículo lateral, com líquor, anteriormente, o mesmo ventrículo, com líquor dentro também. Então, em ponderação T1, líquor é preto. Ponderação T1, o líquor é preto. Em ponderação T2, quem está em hipersinal é a água. Então, em ponderação T2, a gente vê o líquor branco. Então, a grande referência que vocês devem usar é T1, líquor preto, T2, líquor branco. E a partir daí, por uma série de raciocínios, a gente chega como as outras estruturas nervosas vão estar. Mas vale a pena vocês já memorizarem. Na ponderação T1, a substância cinzenta, que no caso do encéfalo, ela está mais externa, né? Ela é externa, a substância branca. A substância cinzenta é hipo em relação à substância branca. Então, ó, a gente pode ver aqui os giros cerebrais, o córtex, né? Então, substância cinzenta formando o córtex aqui, a do telencéfalo. Esse córtex em hipossinal em relação à substância branca, que nesse caso é branca. Então, olha que interessante. Na ponderação T1, a correlação é mantida.
substância cinzenta é cinzenta, substância branca é branca. Já na ponderação T2 inverte. A substância cinzenta tem hipersinal em relação à substância branca. Então, a substância branca é mais enegrecida e a substância cinzenta ela é menos enegrecida. E aí o líquor, novamente, branco. Essa ponderação T1, T2, flare, a densidade de próton, DP, cada uma dessas ponderações e sequências tem os seus usos. O objetivo não de vocês agora não é estudar esses usos, é apenas reconhecer. O Fabiano gosta muito na prova, isso vocês vão ver, que quando vocês descreverem a questão, vocês descrevam começando com as características radiológicas. Então, imagina que ele coloca exatamente essa imagem aí acima. E aí, a prova dele é basicamente assim, gente. Ele coloca uma imagem, marca uma região e, sei lá, vou marcar essa região daqui e pergunta. Imagina essa região expandida. Imagina uma hidrocefalia, de líquido no encéfalo, nos ventrículos. Tá, quais as consequências, quais os sinais e sintomas que são esperados para esse paciente? E aí, no início da resposta, vale a pena colocar a imagem em ponderação T1, em corte axial, a gente vai ver logo mais, apresenta isso, isso, isso e isso. E aí vocês escrevem toda a neuroanatomia associada à lesão que foi pedida. Então, guardem bem T1, T2, porque é importante. Igualmente importante é a recordação de vocês dos planos anatômicos e como reconhecer esses planos nas imagens. Então, a gente sabe que com 3 planos a gente consegue descrever basicamente qualquer região do nosso corpo. O plano sagital pode ser sagital um pouco mais lateral ou sagital mediano, aquele que passa pela nossa linha mediana. Temos o plano frontal ou coronal. Aí tem algumas dicas de memorização, né? Coronal, coroa, cabeça. Na cabeça ela faz uma estrutura em parábola. Então, coroa, coronal. É um plano da forma que vocês estão vendo aqui nessa imagem do meio. O plano axial é o plano transverso. Em anatomia é muito comum falar plano transverso, em imagem é muito comum em axial. Na verdade, todas essas imagens que a gente obtém, as imagens de tomografia e ressonância, são em plano axial. A gente pode ver no exame que são imagens axiais, e por computação a gente consegue fazer uma reconstrução coronal e uma reconstrução sagital. Como que é o plano axial? E aí é uma coisa muito importante que vocês vocês entendam. Plano axial, aquele que nos corta em fatias, né? E na imagem, o que a gente vê à direita, na verdade, é a esquerda do paciente. O que a gente vê à esquerda é a direita do paciente. Isso é muito comum de dar um troçozinho na nossa cabeça no início, mas só imagina que vocês estejam de fato na sala de ressonância, de fato na sala de tomografia, vocês estejam lá no computador olhando para o paciente. O paciente vai estar na sua frente com os pés apontados para você, então o que você está vendo no seu lado direito é o lado esquerdo do paciente, o que você está vendo no lado esquerdo é o lado direito do paciente. Deixa eu ver se eu consigo só pausar esse vídeo aqui. Pronto, só para mostrar a vocês uma coisinha. Tá, passou um pouquinho do tronco cefálico, mas não tem problema. Então tá, dado isso que eu falei para vocês, pergunta, qual ponderação? Isso mesmo, líquor preto, ponderação T1. Eu sei que vocês viram aqui também, mas não... Olha, brincadeira, gente. Então, ponderação T1, substância cinzenta, cinzenta, substância branca, branca, ponderação T1, de cor preta. Aqui, olhando o paciente de baixo, que lado é esse? Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Esse lado daqui, lado direito, lado direito.
Pensa que um paciente está deitado e com os pés apontados para você, como a gente vê nesse olhinho daqui. Exame a gente já viu, uma ressonância magnética e a ponderação T1. Já o plano coronal, e aí queria pausar o vídeo rapidinho, 2 minutinhos. Plano coronal, aquele plano que nos corta com uma coroa nos cortando, o que a gente vê à direita é a esquerda do paciente, o que a gente vê a esquerda é a direita do paciente, a mesma coisa, imagina que a pessoa está na sua frente. Então, novamente, só dando sequência ao vídeo. Lembram que os slides vão estar com vocês, então vocês vão poder recapitular isso a todo momento. Tá. Qual exame? Ressonância magnética. Qual a ponderação? Novamente, ponderação T1. O líquor, a gente não viu aqui ainda, mas não precisa ver o líquor para detectar que é T1. Substância cinzenta. Cinzenta, substância branca. Aí, que não estava aparecendo o laserzinho. Substância cinzenta. Cinzenta. Substância branca. Branca. Aqui é interessante, não sei se vocês já lembram, né, da estrutura do nariz, o nariz interno. Logo mais a gente chega na coana lá atrás. Então, é isso. Em relação ao coronal. E, por último, o plano sagital. O plano sagital é aquele que nos corta ao meio, que no meio é o plano sagital mediano. Vocês vão ver muito o plano sagital mediano, é um plano muito bem explorado nas aulas de neuroradiologia, porque é nele que a gente vê algumas estruturas do tronco cefálico. A continuação, a gente, nesse exame agora, eu dei uma pausa, a gente consegue ver que está quase chegando no plano sagital mediano. Novamente, ressonância magnética, ponderação T1. Vemos isso porque, nesse caso, líquor preto, substância cinzenta, cinzenta, substância branca, branca. Chegando ao plano mediano, plano sagital mediano é algo mais ou menos aqui, assim. Mais ou menos aqui. A gente acabou de passar por ele, passou pelo tálamo. Olha aqui. Vocês vão ver ainda, não se preocupem, é só para explicar para vocês, não deixar nada sem falar. Tronco encefálico, ponte mesencéfalo, bulbo, a própria medula, o cerebelo. Temos giros aqui do telencéfalo. A gente vê corpo caloso, uma comunicação entre os dois hemisférios. Isso a gente vai estudar de forma extensiva nesse semestre. Então, fiquem despreocupados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem mensagem. Temos essa última imagem aqui que eu queria passar para vocês. Ponderação, exatamente, ponderação T2. Ambas são ponderação T2. Por quê? Líquor branco. Os ventrículos laterais aqui, líquor branco. Aqui, Vocês vão estudar direitinho depois. O líquor está tanto em estruturas que estão dentro do sistema nervoso central, né? Tanto dentro do telencéfalo, os ventrículos laterais, quarto ventrículo, terceiro ventrículo, como fora. É um sistema ventricular de circulação de líquor mesmo. Não é relevante para vocês agora, é só para mostrar para vocês que aqui é o líquor. E ele está branco, portanto, ponderação T2. Essa imagem daqui também. Que corte é esse daqui? Ambos coronais.
Então, só para recapitular com vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida que vocês tiverem da monitoria, por favor, não hesitem em perguntar. Podem rever a monitoria quantas vezes vocês quiserem. Vocês têm meu contato. Eu estou no grupo do WhatsApp com vocês. Então, fiquem à vontade. Estou totalmente à disposição. E nos vemos na próxima monitoria. A próxima monitoria que eu vou dar para vocês é a monitoria de medula. Então, até mais. Bons estudos e um forte abraço.